Fala pessoal, beleza? Lucas Mizumoto aqui para mais um vídeo no Tempo de Tela. Hoje a gente vai falar sobre Mank, produção aí original Netflix, dirigida por David Fincher e roteirizada pelo seu pai Jack Fincher. Bora lá? O filme aqui acompanha, a trajetória do roteirista Herman Mankiewicz, conhecido como Mank, que é interpretado aqui pelo Gary Oldman, na produção do filme Cidadão Kane, Se você não sabe, Cidadão Kane é um dos filmes mais icônicos da história do cinema, para alguns considerado o maior filme da história do cinema. E que teve uma controvérsia muito grande envolvendo a sua criação de um roteiro. Afinal de contas, o diretor Orson Welles é acreditado, mas muita gente diz que nos bastidores, na verdade, o Mank de fato teve esse protagonismo, e o filme aqui ele parte desse princípio de que o Mank de fato que teve todo o processo de criação, ele que é o autor, digamos assim, de fato da obra, e não o Orson Welles. E a partir disso, então, a gente vai vendo como esse processo se deu, nessa criação desse roteiro, com o Mank numa espécie de um retiro para se afastar de bebidas, que são os problemas que ele teve na vida dele, e paralelamente a gente vê também flashbacks da vida dele relacionando-se com pessoas de Hollywood e como essa influência, essa vivência que ele teve dentro de Hollywood, levou à criação desse roteiro. Afinal de contas, algumas pessoas especulam que teve, muita participação em relação à vida dele, de pessoas que ele teve contato durante esse trajeto para fazer esse roteiro. Então o filme acaba abordando esse processo de fato da criação em paralelo com as referências que ele utiliza. Eu quero começar falando aqui em relação à estética do filme, que o David Fincher ele apresenta aqui algo muito próximo do que a gente tem em Cidadão Kane. Ele realmente tenta emular o filme nesse sentido de pensando realmente na estética de Hollywood de 1940. A questão de movimento de câmera de cima para baixo, da esquerda para a direita, os cortes que ele faz, a maneira realmente até de produzir o som, que o som aqui ele coloca em mono, são alguns elementos que ele realmente tenta emular para fazer essa ambientação ser mais vívida e realmente ter essa referência narrativa direta com o filme ao qual ele se refere, que é o Cidadão Kane. Então, nesse sentido estético do filme, eu acho que ele funciona bem, tem também essa coisa do preto e branco e tal. É um filme bonito esteticamente, apesar de algumas coisas você notar que ele é digital, e ele tenta fazer algo analógico, então fica um pouco forçado, mas ainda assim é uma ideia interessante. Só que, embora ele tenha esse primor técnico focado realmente nessa questão de emular a estética, eu acho que ele peca muito no roteiro, o que é uma ironia. Afinal de contas, ele tenta reverenciar essa parte do roteirista e não do diretor em si. Então é um pouco esquisito você ter um filme que tem esse apreço muito grande estético, com nessa pegada forte da direção, mas que tem um roteiro fraco, apesar de querer enaltecer roteiros. E o roteiro é fraco, a meu ver, principalmente em relação à maneira como ele procura trazer o seu universo. Como eu disse, ele divide em duas partes, o processo de criação do roteiro de Cidadão Kane e o passado do Mank. E embora algumas atuações aqui tenham um destaque, sobretudo a do Gary Oldman e da Amanda Seyfried, que faz a Marion aqui, eu acho que os demais personagens não têm tanto destaque assim, embora as atuações sejam interessantes, afinal de contas o casting escolhido aqui é muito bom, a gente não tem o desenvolvimento que precisava. Isso eu imagino que aconteça sobretudo pelo fato do filme, a partir da premissa que a gente já sabe a história do Cidadão Kane e dos seus bastidores, o que eu acho que é interessante, afinal de contas, aquela premissa do mostre e não fale é importante, e a gente não tem que ter um roteiro super didático, mas por outro lado ele não dá espaço para se desenvolver certas tramas, e além disso os personagens que são introduzidos aqui apresentam subtramas que não acrescentam nada de fato para o enredo principal e ficam perdidas ou então são realmente descartadas. O exemplo disso mais claro é da personagem da Lily Collins, que tem um drama pessoal ali que é introduzido no primeiro ato e depois retoma no último, mas que não é bem explorado, é uma coisa muito estanque. Tipo, é introduzido alguma coisa aqui para gerar um certo conflito com o Mank, aí ela estreita a relação dela com o Mank e no final se resolve o problema dela, sendo que, honestamente, tanto faz o problema dela. Então, são algumas coisas assim que são realmente chatas. Outro personagem também que tem essa influência é o William, personagem do Charles Dane, que a gente sabe que é a principal inspiração pro personagem do Cidadão Kane, mas que a gente não tem um desenvolvimento muito grande. A gente só vê que tem realmente esse conflito político envolvendo ele com as pessoas da MGM, O fato dele ser democrata e estar naquele meio de pessoas republicanas e tal, mas isso não é muito bem aprofundado. E, além disso, a relação dele com a Marion também não. Então, fica muito mais a entender que o Mank tinha um ciúme dele, e isso é realmente ser muito jogado, sabe? Eu acho que o filme realmente peca em desenvolver melhor seus personagens para trazer a trama. A gente consegue ir pegando os fatos que se unem ali para criar o roteiro de Cidadão Kane, mas é um filme frio, sabe? Você não tem emoção, você não tem
realmente o peso das coisas acontecendo para você entender do porquê aquilo dali afetou tanto o Mank. O que também é um pouco irônico, porque o Gary Oldman ele tem boas atuações, ele tem boas falas e diálogos durante o filme. Ele realmente é o grande destaque e provavelmente vai vir como indicado ao Oscar de melhor ator novamente. Mas ainda assim, por mais que ele sustente o personagem, você vê que é muito mais pela energia que o ator entrega do que o texto que é entregue para ele. Então isso realmente é muito complicado. Então, de maneira geral, eu acho que Mank é um filme que esteticamente é realmente bem interessante. Ele procura emular e emula de uma maneira bem satisfatória a época de Hollywood que ele está abordando. Ele tenta trazer subtramas políticas e realmente dos bastidores do cinema, mas ele acaba se perdendo porque ele não sabe para qual caminho ele quer seguir. Se de fato é para explicar a criação do roteiro de Cidadão Kane ou para abordar esse universo do Hollywood daquela época. Então é um filme que honestamente me desapontou bastante, porque o David Fincher tem um trabalho bom na direção e ele é um bom roteirista, a gente já viu isso em outros filmes, mas aqui ele traz um roteiro que eu considero pobre do pai dele e ele não consegue adaptar de uma maneira interessante. Então realmente fica muito na cara que esse filme aqui é um grande Oscar bait, sabe? Ele realmente tem a fórmula ali, mas falta substância, falta coração no que ele quer apresentar. E você, já assistiu Mank? Coloque nos comentários a sua opinião sobre o filme e sobre esse vídeo também. Não esquece de dar um like se você gostou do vídeo e se puder compartilhar para outras pessoas. Não esquece também de se inscrever no canal, que ajuda a gente pra caramba. É isso, galera. Um abraço e até a próxima.